Seja muito bem-vindo, se prepare para ouvir a palavra de Deus. Eu espero que Deus te pegue aí onde quer que você esteja, para a glória de Jesus. Já vai abrindo sua Bíblia, por favor. Gálatas 3:3 diz assim: será que vocês são tão insensatos? Paulo está dizendo, será que vocês são loucos? Que tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês estão loucos? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Paulo está pegando pesado. Paulo está dizendo, vocês estão loucos? Vamos orar? Que Deus fale conosco nesta noite. Que você saia desse culto transformado. Que a palavra de Deus te levante, meu irmão. Não importa o buraco que você esteja, a palavra de Deus te levanta. Deus tem o poder de pôr um homem em pé. Deus tem o poder de pôr uma mulher em pé. Deus tem o poder de curar todas as suas dores. Deus tem o poder de animar a sua alma. Por mais que a palavra possa me confrontar, ela sempre me cura. Feche os teus olhos e peça para Deus falar com você nesta noite. Fecha os seus olhos e diga, Senhor, fale comigo nesta noite. Fale com a minha alma nesta noite. Senhor, fale comigo, eu estou aqui para te ouvir. Oh Espírito Santo de Deus, nós te ouvimos e precisamos de ti. Fale conosco de um jeito como nunca antes falaste. Não por minha causa, mas por tua, Senhor. Esse povo veio te ouvir, os que estão aqui, os que estão em casa. Fale conosco em nome de Jesus. Paulo está dizendo algo muito sério para a igreja de Galácia. É um grupo de cristãos que hoje é onde é a famosa Turquia. A Turquia moderna que nós conhecemos era a igreja de Galácia. Paulo está dizendo, vocês estão loucos? Paulo não está lá, ele está mandando uma carta. Ele está dizendo, vocês começaram pelo Espírito. Vocês começaram uma vida pela obra do Espírito. Vocês estão doidos? Vocês começaram pelo Espírito e agora vocês estão querendo andar pelos seus próprios esforços. Vocês estão doidos? Você está doido? Vocês estão malucos? Vocês tiveram um lindo começo. Vocês viram o que é o poder de Deus, a glória de Deus. Vocês sentiram o que é o Espírito Santo na vida de um homem. Vocês perceberam o poder que existe na vida de um homem. E Paulo está dizendo, vocês são insensatos, vocês estão loucos. Porque vocês estão tentando colocar a sua experiência velha acima da experiência nova. Vocês estão tentando trazer a identidade judaica para tudo isso que nós estamos tratando aqui. Porque a igreja de Galácia queria conciliar o judaísmo com a fé cristã. Eles queriam viver uma experiência nova numa identidade antiga, e não existe isso. Para você viver uma experiência nova, você tem que abrir mão da sua identidade. Você tem que abrir mão. E esse é o problema, quem quer abrir mão? Eles são judeus. Eles acreditam na circuncisão. Eles têm seus métodos, eles têm suas manias. Eles tiveram um encontro com o Espírito Santo, eles tiveram um encontro com a palavra, mas eu tenho uma identidade firmada. E qual é o problema? O problema é que enquanto você não abre mão da sua identidade, você não vive uma nova experiência. Enquanto você bate no pé e diz, eu sou assim, eu vou morrer assim, ninguém muda o que eu penso, Deus diz, tá bom, então você vai viver no seu esforço. E eu me pergunto quantos de nós estão aqui sofrendo porque não abrem mão da sua identidade. Porque a gente está abraçado à nossa identidade. Porque eu penso assim, pronto, acabou. Porque foi assim que eu cresci. Porque foi assim que eu sustentei meus filhos. Porque foi assim que eu aprendi, lá quando eu me converti, em 1978, que isso para mim é Jesus. E o que é diferente do que me ensinaram em 1978, eu faço cara feia mesmo. Se for para Deus me dar uma experiência com Ele, tem que ser naquilo que eu conheço. Paulo está dizendo, vocês estão loucos? Vocês nunca sentiram o que Jesus fez em vocês?
Vocês estão loucos, vocês estão abandonando a novidade de vida para viver no esforço de vocês. Confiar na carne é tolice. Confiar na carne é loucura. E Paulo está preocupado, porque um bom começo não garante um bom final. E eu não fico empolgado quando as pessoas falam dos seus começos. E você também não deveria se empolgar muito com o seu começo. Nós nos empolgamos com os nossos começos. Graças a Deus, fazem 2 cultos que eu vou à igreja. Nossa, eu estou tão feliz comigo, me batizei mês passado. Nossa, eu estou muito feliz porque eu não fumo há 2 dias. Nossa, eu estou maravilhosamente feliz porque finalmente agora eu encontrei um emprego. Nossa, eu estou muito feliz porque, nossa, faz algum período. Não. Aceite o começo, respeite o começo, mas melhor que o começo é terminar. Paulo está dizendo, vocês são loucos. Vocês começaram bem, mas agora vocês estão abandonando. Vocês começaram tendo processos de seleção de quem entra na sua vida e quem sai da sua vida pelo Espírito. Agora você deixa as pessoas entrarem e saírem da sua vida pela sua própria cabeça. No começo você não mexia no dinheiro sem orar. No começo você era dizimista, ofertante, você era um homem temente a Deus. Agora, porque está na igreja há um tempo, você compra, vende, faz o que quer e sequer pergunta onde Deus está. Você começou no Espírito e agora você está fazendo do seu jeito. Você é louco? Onde foi que você achou que poderia caminhar sem Deus? Onde foi que te ensinaram que em algum momento da sua vida você é capaz de conduzir seus próprios caminhos? Vocês estão loucos? Eu quero que o Senhor me conduza, e você? Eu quero que o Senhor me guie, e você? Eu quero que o Senhor me diga quais são os passos. É por isso que o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, e não vai me faltar, porque o Senhor é o meu pastor. Porque Ele tem um cajado com a ponta retorcida para afastar os inimigos, e para colocar no pescoço da ovelha e dizer, não vá para lá, venha para cá. As coisas não me faltam porque eu tenho sorte. As coisas não me faltam porque eu sou bom. As coisas não me faltam porque eu sou maravilhoso. As coisas não me faltam porque eu tenho dinheiro. As coisas não me faltam porque eu sou um homem fora da curva. As coisas não me faltam porque eu tenho um pastor. Porque enquanto o pastor me sustentar, não vai faltar. Sabe, irmãos, algumas pessoas acham que nós precisamos de Deus só para ir para o céu. Mas a graça de Deus não é só para te salvar. Sim, eu vou morar com Deus no céu e eu sou muito grato, mas a graça de Deus não só te salva, a graça de Deus te sustenta. Ele não é só o teu salvador, Ele também é o teu sustentador. E alguns acham que tudo que Deus tem para você é lá no céu. Então tudo que Deus tem para mim, eu sou muito grato porque eu vou andar em ruas de ouro. Eu sou muito grato porque lá no céu não vai ter choro, ranger de dentes, como se o meu Deus fosse incapaz de fazer alguma coisa por mim hoje. Eu sou muito grato porque Ele vai me levar para o céu. Sim, eu sou muito grato e espero que a trombeta toque em breve. Mas até o dia que a trombeta toque e Ele realmente me salve e me leve para a morada celeste, Ele também é o meu sustentador, Ele também é o meu pastor. As batalhas de hoje também Deus vai fazer parte. Não seja louco de deixar Deus fora das suas batalhas. Eu espero receber de Deus em todas as estações da minha vida. Eu espero receber de Deus contra todas as tentações que venham contra mim. Eu espero receber de Deus. Agora, não dá para querer ter direção de Deus sem aceitar a correção de Deus. Alguns querem ser dirigidos por Deus, mas não querem ser corrigidos por Deus. Uau! Então me dirija, desde que o Senhor não me contrarie. Me dirija, desde que a minha identidade seja preservada. Me dirija, desde que tudo que eu quero fazer seja feito. Porque você acha que a igreja de Gálatas começou no Espírito e começou a ser tão louca de viver a vida na força dela? Porque ela não queria abrir mão de coisas que sempre fez. Você não pode esperar que Deus te dirija se você não aceitar que Ele te corrija. E a pergunta é: queremos a direção, mas aceitamos a correção? Nós estamos dispostos a mudar o nosso estilo de vida? Estamos dispostos a mexer na nossa rotina? Estamos dispostos a pensar de uma forma diferente, mesmo que o novo contrarie tudo que eu já aprendi na vida? Estamos dispostos a olhar para a vida e dizer: ok, Senhor, eu vou viver uma vida nova. Eu só sei de uma coisa, irmão:
Eu não sei sua história, eu não sei de onde você vem. Eu só sei que você precisa de Jesus. Seja lá qual for a sua situação, você precisa de Jesus. Seja lá qual for o seu desafio, sem Jesus você não vai dar conta. E você não pode ser louco o suficiente de querer viver uma vida vivendo o que você está enfrentando sem Jesus. Você não precisa de desculpas, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Olhe para mim, você precisa de Jesus. Você que está em casa, você precisa de Jesus. Você está muito enjoado, você tem muitas coisas. É isso que Paulo está gritando. Vocês não podem ser loucos. Você não pode entregar sua vida para Ele e ao longo do caminho pegar de volta. Você não pode confiar em Deus só para te levar para o céu. Ele também vai te sustentar. Diga comigo, a mesma graça que me salva é a graça que me sustenta. Diga de novo, a mesma graça que me salva é a graça que me sustenta. Deus tem um sustento para você. E eu não estou falando isso para você dar meia dúzia de glória a Deus. E eu não estou falando isso para ser animador de plateia. Eu estou falando isso porque a Bíblia me garante que a mesma graça que te salva é a graça que te sustenta. Você não precisa crer em mim não. Você não quer crer em mim, você não crê. Você acha que eu estou inventando, você é que pense nisso. Agora a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. A Bíblia diz que a mesma graça que me salva é a graça que me sustenta. Quando Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Ele não está falando do céu, Ele está falando daqui. E é por isso que Ele garante que ainda que eu ande por um vale de sombras e trevas, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo de hospital, eu não preciso ter medo de traficante, eu não preciso ter medo de escuro, eu não preciso ter medo de macumba, eu não preciso ter medo de cara feia, eu não preciso ter medo de xingamento, eu não preciso ter medo de desemprego, eu não preciso ter medo de câncer, eu não preciso ter medo de doenças, eu não preciso ter medo de juízes, eu não preciso ter medo de advogados, eu não preciso ter medo de pessoas que olham feio para mim, eu não preciso ter pessoas que estão tramando nas minhas costas, eu não preciso ter medo de reuniões que são feitas às escuras para falar mal de mim, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E se o Senhor está comigo no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu sou especial, é porque o Senhor está comigo. Não é porque eu sou bonito, é porque Ele está comigo. Não é porque eu sou especial, é porque Ele está comigo. É porque Ele está comigo. E eu tenho uma boa notícia para você. Não é porque você fez um monte de bobagem que Ele desistiu de você. O Senhor está com você. O nosso erro é achar que nós podemos passar por todas as experiências humanas sem Jesus. O nosso erro é achar que a gente pode aguentar tudo sem Jesus. Você está doido? Com todo respeito, pergunte para o seu irmão: você está doido? Você está doido? Você quer restaurar seu casamento sem Jesus? Você está doido? Você quer criar seus filhos sem Jesus? Você está doido? Você quer enfrentar o dia a dia sem Jesus? Você está doido? Você está doido? Você parou de dizimar porque a economia está ruim. Você está doido? Você parou de orar na sua casa porque você não fala com a sua esposa. Você está doido? Pare de triturar o que Deus te deu. Você já provou do Espírito, você já começou no Espírito. Pare de triturar o poder que Deus já deu na sua vida. Não assuma o controle. Você está doido? Tem coisas que só vão dar certo pelo Espírito. Pode estudar, pode colocar no papel, pode conversar, pode marcar um monte de reunião. Se o Espírito não der o aval, não dá certo. Então, ao invés de correr para as mesas de negociação, dobra o joelho, porque tem coisas na sua vida que só vão acontecer quando o Espírito Santo de Deus liberar. Pare de se humilhar para o homem, pare de se humilhar para as pessoas. Tem decretos que se a caneta de Deus não assinar, não tem caneta humana que dê certo. Então quando falarem para você: eu sinto muito, eu não posso te ajudar, não diga que acabou. Quando falarem para você: eu sinto muito, eu não tenho mais como te ajudar, não se entristeça, porque a última instância é a caneta de Deus, e a caneta de Deus manda em tudo. A caneta de Deus manda nos poderosos desse mundo. Você não pode ser doido. Você não pode ser doido de começar pelo Espírito e depois fazer na sua força. Eu me lembro de Davi. Davi escreveu o Salmo 23. E ele escreve o Salmo 23 falando dele: o Senhor é o meu pastor.
Davi era um pastor, ele sabia muito bem as funções de um pastor. Davi era o camarada que, quando Samuel vai à casa do seu pai Jessé para escolher o rei, o pai não viu valor nele, os irmãos foram colocados à frente. O próprio profeta Samuel, por um instante, se enganou, mas Davi entendeu que quando a minha família não vê valor em mim, quando algumas pessoas são colocadas à minha frente, e quando até mesmo os sacerdotes podem errar, Deus sempre me vê. Deus sempre vê você. Não fique preocupado se as pessoas não veem, Deus sempre vê. Davi foi o camarada que, quando foi para enfrentar o grande Golias, ele não teve medo. Porque ele já disse, o mesmo Deus que me sustentou quando as ovelhas estavam em perigo diante do urso e do leão, é o mesmo Deus que vai me fazer derrubar esse gigante. Golias era alto, grande demais para se vencer. É isso que a maioria das pessoas pensavam. Golias é muito grande para alguém vencer. E a maioria disse, eu não vou. Quantos estão aqui dizendo, eu não vou mais, porque isso é grande demais para eu vencer? Mas quando algo é grande demais para você vencer, é aí que você tem que ir. Porque quando você enfrenta algo grande demais, significa que você precisa exclusivamente de Deus para fazer isso. Quando algo é grande demais, significa que a glória vai ser totalmente de Deus. Quando algo é grande demais, significa que as pessoas vão olhar para você e dizer, essa vitória não é sua, essa vitória é do Senhor. Então quando algo for grande demais, você não pode achar que não é problema seu. Você tem que ir. E é isso que Davi faz. Davi desce ao arraial e com a arma de pastor, não tentam dar a espada para ele, mas com a arma de pastor ele derruba Golias. E sabe por que ele derruba Golias? Porque a arma de pastor o fez atirar de longe. Golias não teve nem chance de bater a espada em Davi, porque de longe mesmo, o inimigo nem conseguiu se aproximar. De longe mesmo, Davi o destruiu. Davi foi usado pelo Espírito. Quem derrubou Golias foi o Espírito. E baseado no seu começo no Espírito, Davi chegou a ser rei. Você sabe, ele derrubou Golias. Depois ele teve a graça de Saul. Depois você sabe que ele teve que fugir. Enfim, e aí passou-se o tempo, recuperou a arca, trouxe a arca. Davi teve muitas vitórias. Ele vence absolutamente tudo. E agora ele é o rei de Israel. Fica comigo que essa é a parte mais importante da pregação. Ele é o rei de Israel. E agora então Davi vai fazer a coisa mais estúpida que ele fez na vida. Eu sei que alguns crentes antigos vão dizer que a coisa mais estúpida que Davi fez na vida foi o ato de adultério com Betseba, mas não foi. Esse é o pecado mais famoso de Davi. Um pecado que custou a morte de um homem, Urias, marido da Betseba, e custou a morte do seu próprio filho. Mas esse não foi a maior estupidez de Davi. Esse é o pecado mais famoso. O pecado mais estúpido de Davi. Tão estúpido que até parece ser inteligente, mas foi estúpido. Está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Satanás levantou-se contra Israel. Quem que levantou-se contra Israel? Não foi filisteu? Não foi moabita, amonita? Satanás. Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento, um censo do povo. Satanás incitou Davi a fazer um censo, a contar. Davi chamou Joabe, seu general, e falou, eu quero que você conte para mim todos os homens prontos para a batalha. O que tem de errado num censo? O que tem de errado em contar? Não é um dos 7 pecados capitais? O que é de tão ruim? O que há de tão ruim em fazer um censo? O que tem de tão ruim em saber quantos homens eu tenho disponível para a guerra? Quantos soldados estão prontos para a batalha? Ele vai e manda Joabe contar. Havia uma guerra? Não.
Havia um problema? Não. Mas ele queria contar para saber o tamanho do exército que ele tinha. Ele queria. Tinha alguma ameaça? Não, mas ele queria saber. Joabe é o seu conselheiro militar. Olha o que Joabe diz. Tu dis mon nom, ça allume la pièce. J'ai le cœur qui cogne à chaque message. Je fais semblant d'être fort, mais je le sais. Dès que tu ris, tout revient sur mon visage. Et ça tourne, tourne encore dans mes mains, dans mon corps. Je veux garder l'élan avant que tout me glisse entre les doigts. Cœur en boucle, quand tu passes tout me secoue. Cœur en boucle, je retombe toujours sur nous. Cœur en boucle, et je veux rester là, juste là. Quand tu me regardes comme ça. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it.
Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And yeah.
versículo 2 de 1 Crônicas 21. Davi disse: Joabe e os outros comandantes do exército, vão, contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, e olha que Joabe nem é santinho, hein? E olha que Joabe nem é uma das melhores pessoas para a gente confiar. Joabe olhou para o rei e disse: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Está dizendo: Davi, que o Senhor nos abençoe por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer a culpa sobre Israel? Joabe está dizendo: não, Davi, não vamos contar coisa nenhuma. Que o Senhor nos abençoe 100 vezes mais. Não são todos eles teus soldados. Meu rei, não faça isso, porque a ordem bíblica era muito clara. Você só podia fazer censo por 2 motivos. O primeiro era para cobrar tributo, e o segundo era quando o povo estava sob ameaça de guerra. E não era nem para cobrar tributo e nem havia uma ameaça. Não tinha nenhum dos 2 motivos. Davi estava sendo completamente estúpido, porque Davi estava deixando de crer no poder de Deus. A mesma humildade que o trouxe até ali, a humildade que o fez derrubar gigantes, a humildade que o fez enfrentar coisas, para agora confiar nele mesmo, confiar no poder que estava nele. Ele quer saber quantos soldados ele tem, ele quer saber o poder que ele tem, ele quer saber a artilharia que ele tem. Ele agora está medindo as vitórias dele pela carne. Ele está medindo o potencial dele, porque ele depende agora de quantos soldados ele tem. Mas Davi não chegou a ser rei medindo as coisas pela carne. Se Davi medisse as coisas pela carne, jamais ele enfrentaria Golias. Se Davi medisse as coisas pela carne, você está entendendo aí o que Deus está falando? Se Davi medisse as coisas pela carne, jamais ele enfrentaria um leão e um urso. Se Davi medisse as coisas pela carne, jamais ele enfrentaria Golias sem uma armadura. Mas agora ele está tão orgulhoso, está tão poderoso, ele venceu tantas batalhas, que agora ele quer contar para saber quantos soldados ele tem. Tudo na vida de Davi foi pelo Espírito, mas agora os sentidos dele precisam que ele conte. E eu me pergunto, quantos estão aqui deixando de viver do Espírito para começar a contar? Contar o que tem, contar quanto dinheiro tem na conta, contar quantos amigos são a favor e quantos são contra. Até hoje você se viveu pelo Espírito, até hoje você andou pelo Espírito, até hoje você foi sustentado pelo Espírito, mas agora você quer contar. Ele quer medir a força dele, ele quer medir quantos soldados ele tem. Para quê? Porque ele quer confiar em si mesmo, ele quer saber quão poderoso ele é. Mas ele não chegou à coroa real medindo a força dele, ele chegou ao Espírito. E eu me pergunto, como um homem que andou pelo Espírito pode chegar nesse ponto? Por quê? Porque ele está sendo conduzido pelos sentidos dele. Senso, recenseamento, sentidos. E eu me pergunto, quantos aqui deixaram de viver pelo Espírito para viver pelos seus próprios sentidos? Quantos estão deixando de confiar na palavra para viver pelos seus próprios sentidos? Quantos estão deixando de confiar no poder de Deus para viver pelos seus próprios sentidos? Acordam fazendo contas, acordam colocando coisas no papel, acordam ligando para você quer costurar o plano da vitória, você quer entender as suas probabilidades. Quantos pararam de viver de joelho de chão para viver de acordo com os sentidos? Se ele estivesse sendo liderado pelos sentidos, ele não enfrentaria Golias. Ele enfrentou Golias porque ele era liderado pelo Espírito, mas agora ele acha que precisa contar. Se você estivesse sendo liderado pelos seus sentidos, você não estaria aqui hoje. Se você estivesse sendo liderado pelos seus sentidos, você não estaria sentado aqui hoje. Você já teria morrido, você já teria caído, o inimigo já teria te destruído. Você só está aqui porque em algum momento da sua vida você descobriu o que é o poder do Espírito, você descobriu a força do Espírito. Mas agora você acha que já leu a Bíblia demais, agora você acha que já conhece a Lírio demais, agora você acha que já orou demais, e agora você quer contar, agora você quer saber sobre chances, agora é chance de sobrevivência. Agora eu quero saber, eu quero pegar o Google e ver o exame, o que o Google diz sobre o exame. Até hoje colocar na mão de Deus servia, mas agora você quer colocar tudo no Google. Agora você quer especialistas, agora você quer consultar a opinião dos homens, quando até agora você só está em pé porque foi o Espírito. Quando foi que nós largamos o Espírito para fazer contas?
que largamos o Espírito para fazer contas? Davi está contando. Foi sempre Deus que me guiou, mas agora eu quero fazer contas. Foi sempre Deus que me mostrou o caminho, mas agora eu quero o GPS. Eu sempre fui tão longe pela fé, mas agora eu quero contar. Eu já tive tantas experiências com Deus, mas agora eu sou movido pela carne. Você não precisa de mencionar nada, você tem que parar de contar. Diga para o seu irmão, pare de contar. Pare de contar, meu. É o Espírito que vai fazer o milagre. E daí que a conta não fecha? E daí que você está em minoria? Quando foi na vida que Davi foi maioria? Mas agora ele quer contar e como pode? Você não pode viver sozinho. Porque se eu conto e os soldados são numerosos, eu vou te contar já quantos soldados o censo trouxe. Dependendo da quantidade de soldados, eu não preciso mais orar. Se eu tiver um grande exército, dependendo do inimigo que eu enfrento, eu não preciso mais falar com Deus. Eu posso ir com o meu exército. É por isso que o que Deus tem para você é maior que você. Levanta a mão para cá. Não conte, creia. Não conte, creia. Não some, creia. Não contabilize, creia. Não faça matemática, creia. Não ponha na calculadora, creia. Não ponha no computador, creia. Não coloque na lousa, creia. Não faça continha de mais e menos, creia. Não faça reunião, creia. Creia. Quem é que mandou você andar pela carne? Ô louco, você provou do amor de Deus, não conte, creia. Levanta a mão bem alto e diga, eu não vou contar, eu vou crer. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Joabe, quer aplaudir Jesus? Aplauda. Você quer contar? Então vamos contar. Põe aí versículos 5 e 6 de 1 Crônicas 21. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo que 470.000 eram de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia... Cara, Joabe era quase que um endemoniado. Você já viu uma pessoa mundana olhando para um crente e falando assim, cara, você está louco, você não é crente? Já viu uma pessoa que não põe o pé na igreja olhando para o crente e fala, meu, você não vai para a igreja não? Você não crê não em Deus? E o cara está no boteco, olhando para o crente. Joabe é mais ou menos o pinguço. Porque Joabe era torto. Se você conhecer a história, Joabe era torto. Mas Joabe está olhando para o rei, o homem que Deus chama de homem segundo o meu coração, dizendo, cara, é absurdo o que você está fazendo. Olha quantas vitórias nós já tivemos. Olha quantas guerras nós já vencemos. Para que você está contando, cara? Nunca foram os soldados. Nunca foram a quantidade de espadas. Sempre foi o Senhor. Você está contando por quê? Tem hora que até o diabo, o mundo vai olhar para nós e dizer, vocês não confiam em Deus não, Lírio? Você vai fazer o que na Quinta B-Power, cara? Você pegou ônibus, metrô, você nem jantou. Escuta aqui. Deus odeia quando você usa os seus sentidos para entender o que Ele quer revelar para você. Deus odeia. Você sabe quantos homens morreram? 70.000 homens morreram por conta do erro de Davi. Não ficou de graça. Já vou ler para você. A gente chama o pecado de Betseba, o adultério com Betseba, mas lá morreram 2 pessoas. O Urias e o filho. Aqui não, 70 homens. Deus não vai aceitar que você comece o caminho com Ele e termine sozinho. Deus não vai aceitar.
Você já provou demais da presença de Deus para viver como irresponsável. Para pegar o controle de Deus e pegar de volta e dizer, a partir de agora, Senhor, obrigado. Obrigado, agora eu tenho condições de tocar sozinho. A partir de agora, Jesus, eu toco, deixa comigo. Louco! Deus não vai aceitar. Quer ler? Vamos ler. Vamos lá. 1 Crônicas 27, 21, 7. Essa ordem foi reprovada por Deus. Deus odiou. E por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, um dos conselheiros de Davi, o vidente: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Impune você não vai ficar. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre as 3. Vamos lá, primeira, você quer 3 anos de fome? 3 meses fugindo dos teus adversários, perseguido pela espada deles? Ou 3 dias de espada do Senhor? Isto é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e 70.000 homens morreram. 70.000 homens morreram, porque Davi decidiu caminhar por seus sentidos. Quantos hoje perto de você estão morrendo, porque você largou uma vida espiritual para andar pelos seus sentidos? Quantos parentes seus estão morrendo, perdidos, porque você desistiu de confiar em Deus para fazer conta? Parou de adorar para medir. Antigamente você só adorava, agora você mede. Mede a possibilidade, mede a condição, mede a profundidade. Você virou um cientista da fé. Tudo você estuda, tudo você analisa, como se as medidas fossem responsáveis pelos seus milagres. Seus milagres não vêm de medidas, seus milagres vêm da boca de Deus. Seus milagres não vêm de régua, seus milagres não vêm de calculadora. Seus milagres vêm de assim diz o Senhor. Seus milagres vêm de Deus. O problema das medidas não é que Deus não quer que você se planeje, não. Deus não tem nada contra planejamento, Deus não tem nada contra gente organizada. O problema é que você não pode racionalizar o que é milagre. Você não vai vencer na lógica, não é na lógica que você vence, é na revelação, é no poder do Espírito, é contra tudo e contra todos. E eu declaro hoje, vamos nos arrepender de tentar fazer as coisas do nosso jeito, vamos nos arrepender de ter uma vida racional, vamos nos arrepender de querer conduzir nossa família do nosso jeito. Pega a tua vida, devolve para Deus hoje. Deus, nos perdoe pelos pecados dos nossos sentidos, nos perdoe quando fizemos orações de sentido, quando trabalhamos pelos sentidos, nos perdoe quando fizemos coisas sem consultar o Senhor, quando fizemos as coisas sem orar. Chega de ver o ambiente morrendo, chega de ver 70.000 pessoas morrendo. Meu lar está morrendo porque eu não oro mais, meus filhos estão morrendo porque eu não clamo mais a Deus. Lá em casa é tudo na calculadora, lá em casa é tudo no papel, lá em casa é só a gente conversando sobre coisas que a gente pode fazer. Para de falar do futuro, pega na mão dos teus filhos, dobra o joelho e diz: essa casa é uma casa do Espírito, essa empresa é uma empresa do Espírito, essa família é uma família do Espírito. Aqui antes de fazer conta a gente ora, aqui antes de fazer matemática a gente ora, aqui antes de ir no médico a gente ora, aqui antes de assinar contrato a gente ora. Eu não sou louco, eu não sou louco, eu não vou começar com Deus e largar Deus ao longo do caminho. Olha, meu irmão, Davi errou porque ele era rei. Mas eu acho um versículo lindo, e aqui eu entendo porque Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. No versículo 17 de 1 Crônicas 21, olha o que ele diz. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz mal a estes. Presta atenção agora. Estes que não passam de... Se eles são ovelhas, Davi é o quê? Pastor.
o que fizeram eles. Oh Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim, sobre a minha família, mas não sobre este povo. No momento do arrependimento, Davi esqueceu que ele era um rei, e ele lembrou da origem. Ele poderia ter dito: não faça isso sobre os meus súditos, porque quem tem súdito é rei. Mas ele fala: não faça isso sobre as minhas ovelhas. Ele se arrepende do erro dele, lembrando da origem, lembrando de quando ele estava no pasto, quando ele foi chamado, quando o óleo foi derramado na cabeça dele. Se arrepender é lembrar que eu comecei com Deus, que Ele já me sustentou, que Ele já cuidou de mim. Ele se lembra como Deus o encontrou, como Deus o perdoou, como foi o batismo, como foram os primeiros cultos. Eu não tinha cargo, eu não tinha título, eu não tinha coroa, eu não tinha anel, eu não tinha carro, eu não tinha nada do que eu tenho hoje, porque tudo que eu tenho hoje foi Ele que me deu, só era eu e Ele. Então Senhor, eu estou me arrependendo, Senhor, me perdoe porque o poder subiu a cabeça, me perdoe porque até as tuas próprias bênçãos me fizeram viver sem ti. Mas eu estou voltando para o pasto, e eu encerro esse sermão dizendo que alguns precisam voltar para a origem hoje. Alguns precisam voltar para o pasto, alguns precisam parar de viver por sentido, alguns estão querendo fazer um projeto de vida na sua própria ideia. Volte para Deus, pare de fazer contas, volte para o começo de tudo, pare de querer encaixar tudo do seu jeito, pare de ser chato, sistemático, volte, simplifique sua vida, porque no pasto eu não tenho que cuidar de nada, no pasto é só eu e a ovelha. Agora no palácio eu tenho ministros, no palácio eu tenho príncipes. Não, Davi está dizendo: eu estou lembrando de quem eu era. Não dê mais nenhum passo sem Deus. Não importam os números, importa Deus. Não importa as contas, importa Deus. Se você tem mais de 1 milhão de soldados, isso não te dá o direito de andar sem Ele. Se você tem mais de 1 milhão de soldados, isso não te dá o direito de dizer: Senhor, a partir de agora é comigo, fica aí. Se você tem dinheiro, se você tem status, se você é uma pessoa influente, se você conseguiu abrir uma empresa, isso não te dá o direito de dizer: Deus, a partir de agora deixa comigo. Deus vai trazer você de volta hoje. Eu declaro que o cajado do pastor está te buscando nesta noite. Eu declaro que você não vai morrer como um louco, você vai morrer como um homem independente de Deus. E Deus é o meu pastor e o diabo é mentiroso. Você não pode andar sem Deus. A graça de Deus que te salva é a mesma graça que te sustenta. E hoje você vai dormir em paz, porque eu não vou fazer mais contas. Feche os olhos e diga: eu não vou fazer mais contas. Eu não vou fazer mais contas. Paulo está gritando para a igreja de Galácia: vocês estão loucos. Vocês começaram com o Espírito, mas agora vocês estão andando nos seus próprios esforços. Eu não vou andar pelos meus sentidos. Eu não vou andar pelos meus sentidos, porque eu vou viver pelo Espírito. É pelo Espírito. Começa a fechar os teus olhos agora. Quais foram as últimas contas que você fez? Quais foram os últimos cálculos que você fez? Quando foi a última vez que você mediu a sua força e você disse: eu aguento até aqui, eu posso até aqui, eu consigo até aqui? Quando foi a última vez que você fez contas sobre o seu dinheiro, sobre a tua vida emocional? Quando foi a última vez que você fez contas e você disse: eu estou sentindo que vou morrer? Ou alguns dizem: eu estou sentindo que é o melhor momento da minha vida. Eu não sei o que você está sentindo, eu só sei que não dá para fazer sem Deus. Você não pode deixar Deus de escanteio, você não pode esquecer quem Ele é. Eu nunca vou depender de quem está comigo, eu vou depender da boca de Deus. E eu sinto muito por aqueles que vão embora, mas os números são negativos, pastor. Mas eu já tive muito mais do que tenho hoje. Eu preciso correr atrás do prejuízo. É por isso que eu nem vou para o culto, porque eu estou trabalhando em 3 turnos. Eu estou atrás do prejuízo. Mas quem te sustentou até hoje não foi dinheiro na conta. Quem te sustentou até hoje foi a palavra de Deus. Você não precisa fazer conta, você precisa caminhar com o Espírito. Você tem que lembrar quem foi que te fez matar Golias, quem foi que te fez destruir gigantes. Foi o Senhor. Fecha os teus olhos agora, fala comigo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu Espírito. Me perdoa quando eu andei pelos meus sentidos, me perdoa quando eu achei que eu era capaz, me perdoa. Eu não vou fazer conta, eu não vou fazer conta. Me arrependo hoje, eu me arrependo pelas
as vezes que eu fiquei falando que é do meu jeito, que eu fiquei dizendo não vai dar certo. Eu quero voltar a viver no Espírito. Eu quero voltar a descer no arraial e lutar com as minhas armas. Eu quero voltar a entender que não é o meu tamanho, é o tamanho de Deus. Eu quero voltar a entender que eu venço pelo Espírito. Eu não venço com as coisas que os homens vencem. Os meus milagres não são gerados através de contas. Os meus milagres são gerados através do Espírito. E eu declaro que o Espírito te incendeia hoje. O Espírito Santo te incendeia hoje. Hoje é dia de pegar na mão dele e dizer: vamos junto, Pai, vamos junto, Pai. Eu não vou fazer conta, eu não quero mais saber. Eu vou jogar tudo na gaveta. Eu vou viver pela fé. Hoje eu estou levantando a minha vida de adorador. Hoje eu estou levantando a minha fé de novo. Hoje eu estou voltando a orar com fogo. Hoje eu estou voltando a te servir com tudo. Hoje eu estou voltando a lembrar do pasto. Esse palácio me mimou demais. Esse palácio me trouxe muita coisa que eu esqueci de onde eu vim. Eu não vim do palácio, eu vim do pasto. Eu não vim da